hoje nós temos a presença do nosso irmão Isoláquio, né, Mustafa, que é da Fraternidade Espírita da Campanha do Quilo, vem trazer um assunto, para mim, eu acho impactante, muito bom. Conforme o capítulo do Evangelho fala, muitas moradas na casa do meu pai, ele vem falar justamente sobre essa possibilidade, né? A possibilidade de mundos habitados conforme a ciência atual. Então, é interessantíssimo o assunto de hoje para todos nós. É a parte científica da doutrina espírita, vem antecipando todos esses conhecimentos que nós estamos vendo agora, que a ciência está comprovando, tudo que a doutrina espírita já fala há mais de 160 e poucos anos. Então, vamos dar início à nossa reunião. Então, vamos pedir para o nosso irmão Paulo, para que ele faça a prece de abertura. Boa noite. Vamos todos nos desconectarmos nesse momento do mundo material e entrarmos em sintonia com o alto, né? Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga, aqui estamos unidos e reunidos para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Que possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado aqui, absorvermos o máximo possível de informações, de conhecimentos, e que possamos usar esses conhecimentos para a nossa evolução espiritual, né? Pedimos desde já, e certamente se fará, toda a assistência, toda a inspiração necessária ao nosso irmão Isoláquio, para que ele possa desenvolver esse estudo, né, da melhor maneira possível. Vamos mentalizar também, irmãos, os nossos irmãos estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos países em guerra, ou no plano espiritual em profunda dificuldade, né? Que todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Que mãos amigas, caridosas, amorosas, solícitas possam aliviar o sofrimento desses irmãos. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da equipe espiritual da nossa casa de oração, estudos e trabalhos, nós passamos a palavra ao nosso irmão Tawa para que o mesmo dê por iniciado na noite de hoje. Então, meus irmãos, vamos juntar nossas energias agora, junto com o nosso irmão, com a equipe espiritual que o assiste. E, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós damos por iniciado a palestra da noite de hoje, que nosso irmão possa agora desenvolver o seu trabalho. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe e nos ajude no nosso trabalho de hoje para que ele seja útil para cada um de nós. Bem, primeiro eu quero explicar para vocês por que esse tema, né? Nós estávamos conversando com o nosso irmão Rogério, aí ele disse assim, olha, você vai lá fazer uma palestra, lá no Caminhando para Jesus. Eu digo, ok. Aí ele disse assim para mim, escolha o tema. Essa foi cruel, porque eu escolhi o tema. Aí ele disse, não, mas esse tema já vão falar dele. Aí eu disse, tá bom, eu vou escolher outro tema. Aí escolhi outro tema. Ele disse, esse tema já vão falar dele. Aí eu disse, meu irmão, eu vou botar um aqui que ninguém vai falar. Aí coloquei esse tema um pouco estranho assim, né, para vocês. Mas eu acredito que ele tem alguma utilidade. Nosso objetivo é a gente falar assim, mais ou menos uma meia hora sobre aquilo que nós conseguimos perceber. O que a ciência atual fala sobre possibilidades de vida no mundo espiritual, aquilo que nós estudamos aí já há algum tempo, né? E, posteriormente, assim, o que esse ensinamento de mundos habitados pode trazer de útil para o nosso dia a dia. Então, nós dividimos em duas partes essa exposição, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, nós temos visto nos meios de comunicação, na internet, notícias que se referem a investigações de
telescópios, né, telescópios até colocados no espaço, a respeito de mundos que estão sendo descobertos. E muitos dizem, olha, esse mundo aqui é habitável. Essas descobertas, elas foram aparecendo a partir do início dos anos de 1990. Antes disso, a nossa ciência material, ela não tinha provas, de acordo com os padrões dela, de acordo com as exigências dela, de que existiam mundos fora do sistema solar. A gente só conhecia esses mundos que nós temos, né? 9 planetas, e agora Plutão é considerado um asteroide, tudo isso. Então, a gente conhecia esses planetas aqui do sistema solar de acordo com as observações, com as exigências da ciência. Mas, ao longo de toda a história da humanidade, sempre houveram referências intuitivas ou mediúnicas, a gente não sabe, da existência de outros mundos fora do sistema solar e de que esses mundos eram habitados. Então, por exemplo, na antiga Grécia, a gente tinha um pensador chamado Epicuro, que ele dizia, existem muitos sóis, muitos planetas e existe vida fora da Terra. Agora, dentre essas revelações, para mim, a que é mais impressionante é a do religioso Giordano Bruno, que existiu no século XVI, viveu no século XVI para o século XVII, assim, no final do século XVI. Ele era religioso, né, da Igreja Católica, mas ele afirmava que existiam muitos planetas, muitos sóis, muitos sistemas planetários além do nosso, né? E que aquela velha história que era, naquela época era muito combatida pela Igreja Católica, de que a Terra gira em torno do Sol, os outros planetas giram em torno do Sol, isso era muito combatido na época, né? Tanto é que Nicolau Copérnico foi condenado à morte por causa disso. E Galileu já vivia nessa época, ele freou um pouco a divulgação dessas ideias, justamente porque ele viu a morte de Giordano Bruno, né? Então, Giordano Bruno ele dizia o seguinte, olha, existem outros sóis, outros sistemas planetários, existem outros planetas girando em torno desses sóis, existe vida nesses planetas, e nós reencarnamos. Ele dizia assim, nós reencarnamos, Giordano Bruno. E nós não reencarnamos só no planeta Terra, nós reencarnamos em outros planetas também. De tal maneira que essa história de destino definitivo da alma depois da morte, o céu para sempre, o inferno para sempre, o purgatório, nada disso é real. O que existe é a reencarnação. O Giordano Bruno dizia isso com muita clareza, né? Então, assim, parecia que ele tinha visto alguma coisa espiritualmente que ele dizia com muita certeza. Mas é como eu dizia a vocês, os telescópios, os instrumentos que a gente tinha, eles não conseguiam observar planetas fora do sistema solar, observavam sóis fora do nosso sistema, que são estrelas, né? Nós hoje, até a olho nu, nós observamos uma quantidade enorme de estrelas e fora do sistema solar a gente olha a olho nu e vê, mas planetas a gente não enxergava. No início dos anos 90, existiam alguns cientistas que diziam o seguinte, só existem planetas no nosso sistema solar. Existiam alguns que diziam isso, porque nunca foram vistos. Acontece que colocaram inicialmente um telescópio fora do sistema solar, com satélite, o telescópio espacial Hubble, que ele começou a tirar fotos, né? E ele identificou um planeta fora do sistema solar. Inicialmente foi uma ilusão, existia uma estrela chamada Fomalhaut, que ele tirou uma foto e disse, aqui tem um planeta. Só que, na verdade, aquilo não era um planeta, era uma nuvem, que se desfez com o tempo, né? Foi considerado inicialmente um planeta, depois observar que não era.
Mas, posteriormente, em torno de uma estrela chamada Gliese, observaram que deveria haver um planeta ali, naquele local. Né? Por quê? Porque existiam oscilações naquela estrela, uma influência de algum corpo celeste que a gente não enxergava. Então, ela oscilava, uma influência gravitacional. Essa técnica de se enxergar, de se acreditar em astros sem a gente ver, ele já tinha sido utilizado em séculos anteriores. Né? Por exemplo, a descoberta do planeta Netuno foi assim. E Allan Kardec fala nos livros dele. Por exemplo, Allan Kardec, quando está falando sobre a descoberta espiritual, aí ele diz assim, a gente não enxerga o espírito, mas nós, se bem que em certos momentos, em certas situações, em certas manifestações, nós enxergamos os espíritos. Né? Os espíritos eles podem aparecer para os médiuns videntes e podem aparecer para pessoas que não são médiuns videntes. Eles podem tornar o seu perispírito visível e, às vezes, até tangível. Né? A gente sabe pelos estudos espíritas, desde o tempo de Allan Kardec. Mas, regra geral, a gente não enxerga os espíritos. Mas nós podemos ter a prova da sua existência pelos efeitos da sua ação. Aí ele diz lá, como aconteceu com o planeta Netuno. O que acontece? Conhecia-se Urano, o planeta Urano, e os astrônomos eles fizeram um cálculo matemático que eles definiram a trajetória do planeta Netuno. Então, o planeta Netuno tem essa trajetória aqui. Vamos supor, eu estou fazendo assim com a mão, mas eu não sei exatamente como é, mas uma trajetória, um circuito. Aí eles fizeram um cálculo de matemática. Então, daqui a tantos dias ele vai estar nesse ponto, daqui a tantos outros dias eles vão estar nesse ponto, esse ponto, só que aquelas previsões matemáticas elas não aconteciam. Ele se desviava daquela rota. Aí ele disse, poxa, tem algum erro na minha conta aqui. Aí olharam na conta e não tinha erro nenhum. Observaram e chegaram à seguinte conclusão, olha, existe um outro astro que nós não estamos enxergando e que ele está influenciando e provocando alterações no circuito de Urano. Tem que ter um planeta perto de Urano, embora a gente não enxergue. Então, é essa noção que nós vamos conversar com vocês hoje. E aí passaram a admitir que existe um outro planeta. Vamos reconhecer que existe. Né? Até que, finalmente, nós constatamos visualmente, mas a descoberta inicial foi uma provocação em outro astro. Pois bem, pessoal, então eu tentei fazer essa exposição assim, colocando uns slides, né? Fazendo uns circuitos planetários, desenhando uns sóis. Eu entrei, tive toda a boa vontade, mas não consegui. Né? E não tive tempo de pedir ajuda às pessoas. Então, por isso, eu vou mostrar uma bola para vocês, tá certo? Vocês não me estranhem, não. Então, eu trouxe uma bola aqui para a gente conversar sobre esse tema, ok? Então, vamos fingir que essa bola aqui seja uma estrela, ou seja, um sol, tá certo? Então, a gente pode observar, aqui da Terra, a gente olha os sóis e a gente não enxerga os planetas que estão girando em torno daqueles sóis, embora existam esses planetas. Nossos telescópios, em regra, eles não conseguem enxergar. Hoje nós sabemos da existência de mais de 1000 planetas, mas a maioria a gente não consegue enxergar. A gente consegue apenas identificar a influência desses planetas nas estrelas. Nas estrelas a gente enxerga. Então, como é que acontece isso? Eu vou pedir ajuda a Paulo Cartagenes. Você está aqui porque quis, né? Você segura aqui um pouquinho assim. Então, vamos supor que aqui nós temos uma estrela e nós estejamos vendo essa estrela com um telescópio espacial, telescópio na Terra, qualquer que seja. Então, o que acontece? Vamos supor que tenha um planeta girando assim, em torno desse Sol, tá certo? Assim, nessa posição. Então, o que acontece? A gente não enxerga o planeta, mas o planeta ele tem influência gravitacional sobre esse Sol. Então, ele faz com que o Sol se movimente assim. Ó. Tem esse movimento. E daqui da Terra ou do espaço, a gente consegue observar esse movimento.
os estudos dos astrônomos dizem, tem um planeta girando em torno ali, né? Porque ele está influenciando gravitacionalmente. Tanto a estrela tem gravitação em cima do planeta, quanto o contrário, né? O planeta influencia também a estrela. Segura de novo, Paulo. Então, essa forma de detecção a gente chama de astrometria, essa posição aqui, tá? Mas algumas outras vezes, de acordo com a nossa perspectiva de observação, pode existir um planeta, em vez de ele estar girando assim em torno da estrela, ele está girando assim, ó. Ele está girando dessa forma. E ele também provoca movimentos de oscilação na estrela. Só que, em vez de ele provocar dessa forma, ele provoca assim, ó. Então, para nós, a estrela se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta, né? Então, esse movimento, o que acontece? Ele provoca mudanças de cor na estrela. A estrela vai mudando periodicamente de cor. Aí vocês dizem, poxa, que coisa mais estranha. Como é que se explica isso? Vocês estão achando que eu devo continuar essa exposição? Parece que não tem nada a ver com o espiritismo, né? Mas vocês vão ver que tem. Pois bem, então como é que a gente pode entender esse negócio de mudança de cor pelo fato dele estar se aproximando e estar se afastando da gente? Isso aí é mais ou menos o seguinte, a luz, ela se propaga através de ondas, ela vem através de ondas, e a cor da luz é de acordo com o comprimento de ondas. Então, isso tem aquelas ondas, tem ondas mais curtas e mais longas, por isso que você tem uma cor vermelha, uma cor amarela, uma cor azul, porque essas frequências, esses comprimentos de onda, eles são diferentes. Por isso que tem essas cores. E o que acontece? Vocês imaginem agora que o som também ele se propaga em ondas na nossa atmosfera. Quando a gente está no ponto de ônibus, eu acho que vocês, a maioria de vocês não pega ônibus, mas eu, pelo menos, quando eu era novo, eu andava muito de ônibus. Então, a gente ficava no ponto de ônibus e aí, de vez em quando, vinha uma ambulância. Aí, quando a ambulância, com a sirene ligada, vinha se aproximando de nós, ela vinha com a sensação que a gente tinha era um som agudo, né? Aquele som assim, agudo. E quando ela passa da gente, o som fica mais grave. Parece que muda a tonalidade do som. É mais baixo. Na verdade, o som que ela emite é o mesmo. A questão que a gente vê essas diferenças é porque o corpo que emite o som, a ambulância, ela está se aproximando e o som que ela emite chega para nós com ondas mais curtas, porque ela está enviando, mas está chegando mais perto e está emitindo. Aí essa emissão com esse movimento, ele faz com que as ondas fiquem mais curtas e fiquem mais agudas. Quando ele passa de nós, ele continua enviando ondas sonoras, só que como ela está se afastando, as ondas sonoras elas ficam com ondas mais longas. Então, a gente vê o som de duas formas. Então, a mesma coisa a luz. Quando o Sol, uma estrela, ele faz esse movimento aqui da Terra, os astrônomos observam que eles têm uma oscilação de cor. Beleza. Outra coisa, existiu agora nos anos 90, nos anos 2000, 2007, os pesquisadores lá na NASA, eles construíram um aparelho que ele é capaz de identificar pequenas variações luminosas. Isso já é outra forma da gente identificar a existência de planetas. Paulo, segura de novo. Aí o que acontece? Da mesma forma como a gente vê oscilações no planeta, a gente tem outra forma também de identificar planeta em torno da estrela. Essa outra forma chama-se trânsito. E isso causou uma expectativa muito interessante entre as pessoas da ciência. Vamos supor que o planeta ele esteja se movimentando dessa forma, como a gente disse também no caso dessa oscilação assim, certo? Então, o planeta está girando dessa forma aqui. Aí, o que acontece? Como isso aqui é uma estrela, ela emite luz. E quando o planeta ele passa aqui
na frente, que a gente observa daí onde vocês estão, o que acontece? A luminosidade da estrela ela cai um pouquinho. Mas essa queda é uma queda assim, que ela vai acontecendo um pouco, chega numa queda mínima e depois ela vai voltando ao normal. Ela tem uma trajetória de queda e de ascensão mais ou menos assim. Então, a estrela está luminosa, ela começa a diminuir a claridade. Aí chega a um mínimo de claridade, depois ela começa a voltar ao que ela era antes. Por quê? Porque o planeta está começando aqui, ele começa a obliterar a passagem da luz. Quando ele está aqui na frente, a redução é máxima. Aí, quando ele vai voltando aqui, a luminosidade vai voltando ao que era antes. Obrigado, Paulo. Isso chama-se trânsito, né? E aí lançaram um telescópio no espaço chamado Kepler. E o Kepler, ele não enxergava nenhuma estrela, não tirava retrato de nenhum planeta. Ele fazia exatamente esse estudo de redução de luminosidade. Essa redução acontece tipo assim, 1% da luminosidade, 2% da luminosidade, é uma pequena queda, né? Mas os astrônomos dizem, ó, ali tem planeta. Né? Ele disse, nós descobrimos um planeta ali. Pois bem, deixa eu ver a última forma que eu trouxe para vocês. A última forma chama-se lentes gravitacionais. O que acontece? Quando a luz ela passa perto de uma fonte gravitacional, ela desvia, ela anda reto, ela caminha em linha reta, mas quando chega aqui no campo gravitacional, ela faz uma pequena curva, né? Aí o que acontece? Aí identificam, olha, tem uma luz no fundo aqui dessa estrela, e quando ela passa por ali, aí tem um desvio que não se explica, provocado por um planeta. Tá certo? Agora, isso é muito raro, muito difícil de descobrir planetas dessa forma. Só quando os astrônomos eles observam uma fonte de luz. Por exemplo, o centro da Via Láctea. Então, quando eles observam ali no centro da Via Láctea, aí pelo meio tem algumas estrelas. E porque tem muita luz sendo emitida aqui, aí às vezes eles captam algum desvio e identificam a existência de planetas. Deixa eu ver mais. Sim. Mas aí o que acontece? Que coisa maravilhosa, né? Nós estamos descobrindo centenas de planetas fora do sistema solar. Eles batizaram esse planeta de exoplanetas, ou seja, que vivem no exterior do sistema solar, exoplanetas. E disseram assim, a gente vai criar uma disciplina que vai pesquisar vidas no universo. Porque já que existe tanto planeta por aí, a gente não sabia, essa é a questão, esse é o ponto. A gente não sabia, mas agora nós estamos sabendo que existe uma quantidade enorme de planetas e nós podemos identificá-los. Então, é provável que tenha vida, porque esses planetas aqui próximos, nos padrões da Terra, nas condições exigidas para existir vida como a nossa, a gente não identificou aqui na vizinhança. Né? A gente tem uma desconfiança em alguns satélites ali de Saturno, de Júpiter, que tem alguma condição de ter alguma forma de vida bacteriana dentro de uma água gelada lá e tal, por aí. Então, aí tem uma leve possibilidade, segundo as pesquisas dos astrônomos atuais. A revelação espírita diz outra coisa, né? A gente sabe que tem mais riqueza de informações, a mensagem mediúnica. Mas a exigência dos cientistas é tal que reduz a capacidade de detectar. Né? Então, assim, quanto mais exigente a pesquisa científica, ela vai e reduz o estudo do fenômeno. Isso aconteceu, por exemplo, uma coisa interessante com o espiritismo e a parapsicologia. A parapsicologia estuda fenômenos anímicos, né? Como, por exemplo, fenômenos telepáticos, clarividência, precognição, só que ela utiliza técnicas matemáticas, ou seja, mais rigor na pesquisa. Então, ela não vai pesquisar, por exemplo, uma materialização dos espíritos. Nós até pesquisamos, porque nós não usamos um rigor
estatístico. Tem que ter repetição, tem que ter evidências de que o fenômeno acontece com base nessas contas estatísticas, né? Então, você vê, houve maior rigor, mas houve redução do campo da pesquisa. Então, isso acontece também no caso da astronomia. Vocês vejam, Giordano Bruno já dizia que existia mundos habitados. Jesus já dizia que existia mundos habitados, né? Mas quando descobriram essa técnica de trânsito, que viram que ela tem capacidade de identificar planetas a 2.000 anos-luz, que é uma distância considerável, aí eles disseram assim, um cientista disse assim, nós vamos descobrir se estamos sós no universo. Eu queria colocar isso para vocês, por quê? Porque, às vezes, a gente vê tantas descobertas, tantos anúncios das ciências, que a gente diz, nós estamos bem pertinho de descobrir vida. Mas existem limitações. Todas essas técnicas aí, que eu falei para vocês, elas são maravilhosas, né? Porque elas melhoram o nosso conhecimento, mas elas têm limitações. Alguma coisa eu sei de memória, mas, para não falhar, eu anotei aqui alguma coisa a respeito de limitações dessas técnicas, né? Então, por exemplo, essa de velocidade radial, ou seja, essa oscilação de frente para trás com mudança de luz, ela é utilizada até 160 anos-luz, né? Depois disso, fica mais difícil a gente utilizar. Ora, a nossa galáxia ela tem 100.000 anos-luz de diâmetro. Então, você veja que a capacidade dessa técnica ela é curta em relação ao tamanho da galáxia que a gente tem, né? Então, assim, existe a pesquisa até um certo ponto, depois disso a gente não consegue alcançar. No caso do trânsito, ou seja, daquela redução de luminosidade da estrela, ela é capaz de identificar 15% dos planetas, ou seja, a gente coloca um telescópio que tem a capacidade de detectar a variação de luz em cima de uma estrela para observar. Às vezes, tem planetas girando ali e nós não detectamos a redução da luz. Por quê? Primeiro, porque às vezes o planeta não passa bem na frente da estrela. Às vezes a órbita dele está inclinada. Então, ele não passa na frente, né? Então, e às vezes, dependendo do tamanho da órbita e do tamanho da estrela, fica extremamente improvável a gente olhar, a gente observar. De tal maneira que hoje estão divulgando que o trânsito ele tem eficiência de 15%. 15%. É ótimo, né? Mas não é tanto assim quanto a gente pensava, nem como o cientista dizia em 2010, aproximadamente. Vamos descobrir se estamos sós. Como se a gente tivesse capacidade de varrer todo o universo e rapidamente dizer existe ou não existe vida no universo, né? Então, isso é um absurdo a gente pensar isso. Existem técnicas extraordinárias? Sim, mas elas têm limitações técnicas mesmo, né? Então, não vamos acreditar que nós já chegamos no topo da nossa capacidade de responder essa pergunta: existe ou não existe vida no universo? Além dessa limitação técnica mesmo, né, existem outras limitações. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, a vida, né? Vamos observar agora a vida, nosso corpinho físico. Isso aqui, o espírita não diz que existe milagre, mas quando a gente começa a pensar, a gente lê como a vida nasce, como os seres vivos evoluem, quais foram as dificuldades ao longo dos milhões de anos para nós chegarmos até aqui. A gente diz assim, rapaz, é um milagre. A vida é um milagre. É uma forma de dizer, não é uma derrogação da lei natural, mas
é uma derrogação da lei natural se nós observarmos o mundo do ponto de vista materialista. Não dá para explicar. A vida é um milagre sob esse ponto de vista. Agora, o Espiritismo, ele veio nos trazer um elemento importantíssimo para a gente entender a vida, que é o espírito, é o perispírito, que ele forma a vida, ele organiza a vida, e por causa dele, a vida brota, nasce, se desenvolve, reproduz e morre, e evolui. Isso tudo, todos esses fenômenos, a gente pode estudar, por exemplo, tem um livro que fala muito sobre isso, assim, se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, eu recomendo. Chama-se Evolução Anímica, do Gabriel Delano. Ele diz assim: as leis biológicas estão no perispírito. Então, nós temos um conhecimento que eles não têm. Por isso que eles dizem, olha, tem gente que diz, a gente não vai achar vida em outro planeta. Sabe por quê? Porque eles estão do ponto de vista materialista. A vida não deveria existir em lugar nenhum se não existisse espírito. Porque o espírito tem uma função fundamental na formação e no desenvolvimento e na evolução da vida. Então, é outra limitação que ele tem. E essa limitação é radical. Porque, assim, na expectativa deles, nas conjecturas deles, né? Ok. E a outra é posta por Emmanuel no livro. Eu vou abrir aqui o celular para ler para vocês o que Emmanuel diz a respeito das nossas limitações. Paulo, me ajude de novo, segura aqui, por favor, que eu vou achar o Consolador. Deixa eu achar aqui. Minha senha. Deixa eu ver se eu aqui. Agora eu vou achar o livro. Agora eu vou achar a pergunta que tem no livro Consolador do Emmanuel. Carreguei o livro. Pergunta 74. Vamos localizar aqui, viu? Segura mais um pouquinho aqui, que eu não consegui localizar, não. Deixa eu achar aqui na mão, porque eu não consegui, nas técnicas de busca, eu não consegui. Então, vai na mão mesmo. E aqui... Opa, ultrapassei. Pergunta 74 do livro de Emmanuel. Aqui, deixa eu ver se dá para ler. Eu estou com um programinha de leitura de PDF que não foi muito bom, mas vamos ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Eu devia ter trazido um livro físico. Por isso que Calixto diz, rapaz, não vai nessas inovações, não, que você se perde. Mas está aqui, vamos lá, pessoal. Opa, chegando de novo. Vamos lá para o nosso Emmanuel. Pergunta 74. O homem científico poderá encarar com êxito as possibilidades de uma viagem interplanetária? O homem científico, né? Uma viagem lá para um planeta lá de outro sistema solar? Resposta de Emmanuel. Pelo menos, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, de egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de vida interplanetária. Que dizermos do homem que, sem dispor a ordem na sua própria casa, quisesse invadir a residência dos vizinhos? Ou seja, vamos botar ordem na Terra. Se tantas vezes as criaturas terrestres têm menosprezado os bens que a providência divina lhes colocou nas mãos, não seria justo circunscrevê-las ao seu âmbito acanhado e mesquinho? O insulamento da terra é um bem inapreciável.
Observemos as expressões do progresso humano, movimentadas para a guerra e para a destruição, nos triunfos da força, e rendamos louvores ao Pai Celestial por não haver dilatado no orbe terreno os processos de observação de suas vaidosas criaturas. Bom, o que eu entendi aqui é o seguinte, que para nós conhecermos vida no além, pelos recursos materiais, nós temos outra limitação. Qual é? É a limitação moral. Emmanuel está dizendo que nós ainda, aqui na Terra, ainda somos muito desordeiros, guerreiros, fazemos muitas confusões, queremos dominar o outro na base da força. Cadê a fraternidade? Né? Vocês vejam, muita gente diz assim, ó, a gente tem que preparar aqui nossas armas porque pode haver uma invasão interplanetária, assim nos cuidados, né, dos gestores aí. Então, temos que nos preparar para receber os extraterrestres com armas. Será que é preciso mesmo? Né? Essa é uma pergunta. Existem pessoas que têm mediunidade que já conectaram, e nós aqui que trabalhamos no Espiritismo, a gente tem comunicação com seres extraplanetários naturalmente, apenas eles não dizem que são espíritos mais evoluídos, que eles vêm nas nossas reuniões nos ajudar frequentemente. Só que eles vêm como espíritos, às vezes até reencarnam no nosso planeta para ajudar o desenvolvimento da gente, né? Mas nós temos essas comunicações dessa forma espiritual porque é a que nós podemos ter. Mas do ponto de vista científico, como ele diz, o homem científico vai fazer uma viagem interplanetária? Logo, resposta não. Por quê? Porque, além de todas as limitações técnicas, nós temos a limitação moral. Precisamos nos desenvolver para merecer. Porque, na verdade, com certeza, uma intercomunicação com outras civilizações interplanetárias, se nós tivéssemos a preparação moral para aproveitar, o nosso desenvolvimento ia se elastecer imensamente. Talvez nós descobríssemos novas formas, novos padrões, novos paradigmas de vida, vida diferente, com outras bases, e que nos ajudaria a ampliar nossa visão da vida e, muito provavelmente, achar mais curas para as nossas doenças, por exemplo, né? Porque nós vamos ter uma visão muito mais ampla, muito mais aprofundada, mas nós não merecemos ainda, né? E o que fazer para nós merecermos essa dádiva de a gente aproveitar? Eu não sei se vocês acompanharam o desenvolvimento da informática na época que a gente tinha um computador que ele não tinha comunicação externa. A gente usava para fazer um texto, para fazer uma planilha. Paulo Cartagena, eu acho que não se lembra, não, porque ele é muito novo, mas eu lembro. Né? A gente só usava computador, às vezes, para fazer um cálculo interno ali, às vezes tinha uma impressorazinha ali e tal, mas a gente não tinha conexão com outras informações. Aí, quando ligaram na internet, apareceu um mundo de recursos, né? Que hoje a gente tem. Então, essa intercomunicação seria semelhante. O nosso mundo conectado com outras inteligências do nosso nível e de nível mais avançado, talvez até de nível menos avançado, que a gente pudesse até ajudar eles lá no desenvolvimento deles, né? Então, isso iria ampliar e muito, não só o nosso conhecimento, mas nossa possibilidade de progresso, nossa compreensão sobre a necessidade da moral do Cristo iria se ampliar muito. Mas nós temos que respeitar o passo a passo. No momento certo, a gente chega lá, né? Vamos saudar, vamos valorizar os progressos que Deus nos concede, mas vamos compreender as suas limitações. Essa é a mensagem que eu quero passar, né? Existem limitações,
né? Não vamos ficar super entusiasmados. Agora a gente já vai descobrir, né, os extraterrestres, segundo as investigações rigorosas da ciência, com aqueles padrões rigorosos, né? Que se descobrir com aqueles padrões rigorosos, então essa realidade vai ser divulgada no mundo inteiro e ninguém vai contestar porque tem provas científicas. Mas isso nós vamos chegar lá. O espiritismo, ele nos dá, é como disse Rogério, o que a gente vê hoje? Qual é a tendência? A ciência, ela sugere ao pesquisador conjecturas, como, por exemplo, eles dizem assim, nós estamos pesquisando no universo vida como a nossa, bactéria, seres humanos, mamíferos, plantas, né? Como é que o ser... Eu queria fazer uma observaçãozinha aqui também para dar uma ideia a respeito de outras técnicas também, que são interessantes. Por exemplo, se nós identificarmos um planeta bem distante que a gente não pode ir lá, como é que a gente sabe que lá pode ter vida? Mesmo a grandes distâncias. Existem outros tipos de técnicas, né? Existe um equipamento que existe há mais de um século, né, chamado espectrômetro ou espectroscópio, né? Existem variações desse, que ele identifica a composição química dos astros. Qual é o tipo de substância que tem lá? Naquele astro ali tem hidrogênio, tem oxigênio, tem carbono, né? Pelas vibrações dos átomos, que eles emitem luz, né? Luz ou outros tipos de vibrações. Ele emite uma coisa curiosa para vocês a respeito disso. Existe um elemento químico chamado hélio. Já vi que tem gente que entende o assunto ali. O hélio descobriram fora da Terra. Quando? Quando eles botaram um espectroscópio no Sol. Aí eles, opa, essa luminosidade aqui está dizendo que tem um elemento químico estranho ali. Aí foram pesquisar, descobrimos, pela luz que chegava até aqui, daquele elemento químico. E aí disseram, o nome daquele elemento químico vai ser hélio, que é derivado de Sol, né? Aí lá no Sol tem um tal de um elemento químico chamado hélio. Aí andaram mais um pouquinho aqui na Terra, andaram. Eu disse, não, na Terra tem também. Ah, rapaz, nem sabia. Descobriram lá, né? Então, o que acontece? Existe um pesquisador holandês chamado, eu às vezes esqueço o nome dele, Lucas Paet. Ele é um professor de biologia lá em Amsterdã. Ele inventou um aparelho chamado Tripol. Esse aparelho, o que acontece? É como se fosse um espectroscópio, só que ele detecta moléculas vegetais. Um tipo de molécula que tem uma forma, uma assimetria, que só os vegetais têm. Então, ele inventou esse aparelho que, à distância, ele identifica. Aquela molécula ali é uma molécula que só existe aqui na Terra, no mundo vegetal. Aí ele está olhando as estrelas para ver se ele identifica um padrão desse tipo, fora da Terra. E outra coisa é a atmosfera também. Por que a gente tem oxigênio na nossa atmosfera? Porque existem bactérias que, desde muitos séculos, muitos milênios, produzem e sustentam essa proporção de oxigênio na Terra. Porque se elas não existirem, já aconteceriam outras reações químicas que modificariam o padrão da nossa atmosfera. Ou seja, a vida influencia o ambiente. Dessa forma, de uma forma química aí, que eu não sei explicar bem a vocês, mas que existe assim, um padrão químico que a vida inorgânica ela não sustenta. Precisa ter a participação da vida, né? Então, o estudo da atmosfera dos outros planetas, o padrão químico, ele pode indicar existe indício de vida ali, né? Então, essas investigações à distância, elas também podem nos indicar, né, sobre a possibilidade de vida. Bom, pessoal, mas e isso tudo tem levado o homem a pensar, mas pode ter outro tipo de vida, né?
como diz assim, olha, em Marte, nós não podemos pensar em vida como a conhecemos. Vida como a conhecemos. Então, quem diz isso, que usa essa expressão? Os cientistas. Eles dizem isso. Aí o Rogério diz isso. Eles estão sendo levados a admitir possibilidade de outras formas de vida, que o Espiritismo já vinha dizendo. Então, existe uma convergência, sim. Essa evolução científica, ela está convergindo para o Espiritismo, sim. Com certeza, ela vem convergindo, sim. Então, agora, ou seja, não deixa de ser uma confirmação daquilo que a gente já sabia. No universo tem muitas vidas, né? Tem muitas moradas, como disse Jesus, como disseram os espíritos a Allan Kardec, a Chico Xavier e a outros médiuns de muita confiança. E aí a gente pergunta, e o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tem. Sabe por quê? Eu gosto de dizer aos meus meninos, olha, vocês estão me vendo aqui, já já eu vou para o mundo espiritual. Agora, como é que eu vou ficar lá? Eu não sei. Eu espero que fique bem, né? Ou não tão mal, pelo menos, né? Eu espero. Aí, e digo para eles, olha, a vida passa muito rápida. Vocês estão vendo eu carequinha, com cabelo branco e tal, mas eu já fui jovem. E faz pouco tempo. Quando vocês chegarem assim, na minha idade, vocês vão dizer assim, poxa, como passou rápido. E depois vem a desencarnação, vem rápido também. Não vai demorar muito, não, né? Quando voltar, você olhar para trás do mundo espiritual e dizer, vixe, que vida rápida é essa que eu tive, né? Então, é preciso a gente cuidar para a gente avançar um pouquinho, para a gente ficar mais leve espiritualmente, para a gente cultivar virtudes. O amor ao próximo é fundamental. Para quê? Para a gente galgar uma posiçãozinha. Não vamos querer muita coisa, não, que a gente não consegue, mas um pouquinho a gente consegue, né? Vamos cultivar a humildade. É muito importante. Agora eu pergunto a Paulo. Paulo, me diga uma maneira que tem da gente tentar desenvolver o amor e a humildade. Você conhece? Aí eu perguntei a Paulo, era isso que ele ia dizer. É. Então, a campanha do quilo é uma forma. É claro que existem muitas outras, né? Mas a campanha do quilo, de fato, eu posso garantir a vocês, a gente treinando a campanha do quilo, a gente vai desenvolvendo algo de bom lá dentro da gente. A gente vai sendo mexido lá dentro. A prova disso, quando eu conheci Paulo Cartagenes, foi lá no Centro Espírita Amor e Caridade, lá na Torre. Aí aquele jovem fez uma palestra, coisa maravilhosa e tal, fui lá falar com ele e tal, não sei o quê. Aí eu disse, olha, eu sou lá da fraternidade da campanha do quilo. Aí ele disse assim, eu amo a campanha do quilo. Você me disse isso. Aí eu digo, opa, deixa eu botar o nome desse cidadão aqui na agendinha que eu vou chamar ele para participar dos eventos lá, né? Porque, mas a gente tem encontrado muita gente que diz, rapaz, eu tenho um amor pela campanha do quilo. Por quê? Porque quando a gente realiza a campanha do quilo, e principalmente quando você chega em casa, que você toma aquele banho, tira aquele suor. Oi? Alguém falou alguma coisa? É uma leveza, é uma alegria interna, é uma euforia interna que às vezes dura vários dias, né? A gente, com o tempo e com a repetição, vai mudando o padrão vibratório. Com certeza. E a gente vai acostumando até, se a gente tiver a bênção de ouvir um fora na campanha do quilo, a gente vai treinando a paciência e a humildade, que é muito importante. É muitíssimo importante, né? Então, o Santo Agostinho diz assim para nós, olha, quando vocês de noite, estiver na hora da prece, que olharem o céu estrelado, reflitam, dentre aqueles mundos que estão ali, deve haver um mundo regenerador. Orai a Deus para que um desses mundos abra o seu seio para vos receber. São mundos melhores do que a Terra. Lá não existe, como existe aqui na Terra, essas expiações duras, essas guerras, essas dores mais pesadas. A vida é mais leve, sim. Lá é como se fosse um repouso
depois de uma luta, de grandes sofrimentos, de grandes dificuldades, o espírito repousa e realiza um progresso de uma maneira mais fácil, mais leve, né? Então, pedir a Deus que vós possais ir para um mundo de regeneração. Então, isso é um conselho de Agostinho. Não é demais a gente pensar isso, nem a gente desejar isso. Não é para deixar de desejar, é recomendado. É importante a gente ter essa visão extensa. A nossa vida não é limitada nem por esse corpo, nem pelo tempo que nos separa do nascimento à morte. A nossa vida vai muito além, antes e depois. Muito além. E nós vamos nos encontrar. Eu espero que nós nos encontremos no mundo espiritual, num local de estudo espírita, né? Eu espero que todo mundo esteja lá. E eu espero que eu esteja, né? Estou torcendo, né? Eu espero que não haja decepção, né? Autodecepção. Então, pessoal, é importante a gente praticar o bem, seja qual for a forma. Pode ser a campanha do quilo, pode ser um serviço gratuito que a gente faça por amor, num centro espírita, em casa, no trabalho, né? O perdão que a gente dê às pessoas, a paciência que a gente tem com uma pessoa mais difícil, né? A oração que a gente ofereça para alguém que está equivocado, em vez de estar apontando o defeito da pessoa. São exercícios que a gente vai fazendo no dia a dia e que a gente vai melhorando. Allan Kardec ele diz o seguinte no Livro dos Médiuns, naquele capítulo que ele estuda sobre a obsessão. A desobsessão ela tem um método mais eficiente, que é a melhoria moral. Isso quem diz é Allan Kardec. É a melhor forma de desobsessão. É nós melhorarmos moralmente, né? Ou seja, humildade é uma virtude indispensável para quem quer avançar. Por quê? Porque o orgulhoso se acha o tal, né? O orgulhoso ele não olha para frente, para cima, porque ele não quer ver aqueles que estão acima dele. Ele só olha ali, ó, naquela alturazinha dele, naquela baixezazinha dele. E quando ele vê alguém que está se destacando mais, ele cuida logo em desacreditar, em colocar para baixo. Já que ele não pode crescer e que ele quer ser maior do que os outros, ele empurra as pessoas para baixo, desvaloriza, desmerece, né? E ele olha, como eu disse, para baixo. O humilde não. O humilde olha para Deus, se submete a Deus. E aí ele olha para cima. E ele divisa o caminho evolutivo. E mais, ele tem mais capacidade de se encarar a si mesmo, as suas deficiências. Ele tem mais coragem. Por quê? Porque a gente reconhecer as nossas falhas são dois valores logo de cara. É coragem e humildade. Então, a humildade ela é muito importante para o autoconhecimento. O orgulho ele nos tolda a visão. Nós nos iludimos a respeito do nosso valor. A gente passa a se achar o tal e a gente passa a não admitir os nossos erros. Então, a gente se acha o tal quando a gente tem muita coisa para se corrigir. Mas quando a gente tem uma visão de humildade, não. A gente consegue enxergar melhor, pelo menos parte, né, das nossas deficiências, das nossas necessidades evolutivas. Pessoal, eu vou encerrar esse trabalho falando para vocês o seguinte: nós tivemos já várias experiências construtivas na campanha do Quilo. Por exemplo, retirada de pessoas do suicídio. Tivemos experiências já, eu não digo eu, né, mas outros legionários já tiveram essa experiência. Por exemplo, nós tivemos uma irmã que ela vinha fazendo campanha do Quilo lá naquela região de Casa Amarela. Aí ela bateu numa casa, uma casa grande, confortável, de uma família que vive folgadamente, numa boa posição social e conhecida na região. Quando ela bateu naquela casa, saiu uma senhora com uma toalha no ombro e disse para ela assim:
agora que você chegou aqui, eu estava me preparando, ia tomar um banho, uma coisa estranha isso, né? Mas ia tomar um banho e me trancar dentro de casa, jogar gasolina na casa, tocar fogo e ficar dentro. Ela disse para a legionária. A legionária escutou aquilo foi uma surpresa, nenhuma preocupação. Ela começou a dialogar com aquela senhora, né? A senhora convidou para ela entrar, ela entrou, continuou o diálogo com aquela irmã, gastou meia hora, ou seja, ela passou meia hora sem arrecadar, mas fazendo um grande serviço, um serviço espiritual. Aí, quando ela sentiu segurança, que aquela vontade daquela senhora havia superado, ela continuou o trabalho da campanha, voltou para a campanha. Terminou a campanha, fez a prece, voltou de novo na casa da senhora, deu um alô para ela, tudo certinho, ok. Semanalmente visitou, durante vários tempos, até que ela se recuperou totalmente. Então, vocês vejam, a campanha do Quilo, ela tem essa virtude, ela vai lá. A gente está aqui no Centro Espírita falando de evangelho, refletindo sobre a mensagem de Jesus, maravilha, isso é muito importante, mas a campanha do Quilo acrescenta. Ela vai lá onde existem as pessoas tristes, sozinhas, e que correm risco de pensar em coisas, fazer tolice mesmo. Aí o legionário da campanha vai lá e toma uma mensagem. Às vezes nem sabe o serviço que presta, o serviço espiritual que presta. Seu Sobreira dizia assim, é até bom não saber, porque a gente continua humilde, porque às vezes o serviço é tão grande, tão importante, que a gente pode até se envaidecer. Não, deixa para lá. Vamos fazer o serviço instrumento dos bons espíritos sem saber. E aí muita gente se beneficia. Então, pessoal, é o convite que nós fazemos. Nós vamos deixar aqui de presente para o Caminhando para Jesus esse livrinho aqui, que fala sobre a campanha do Quilo mesmo. Esse livro é da nossa autoria, ajudado pelos bons espíritos, campanha do Quilo como nós havemos. É um trabalho assim um pouco normativo, mas ele tem também muitas lições morais. Então, vou deixar de presente. Quem tiver interesse, no final do livro tem meu contato. Quem não localizar meu contato, fala com o Paulo Cartagense, que ele tem. Fale com o Rogério, que ele tem meu contato. Então, vocês podem adquirir. Ok, pessoal? Então, um grande abraço. Eu me sinto muito feliz em participar aqui, depois de muitos anos, no Caminhando para Jesus. Qualquer hora eu venho fazer a campanha aqui, o Paulo Cartagense já me convidou, isso para mim é uma honra, seria uma honra muito grande, né? E eu vou ter, se Deus quiser. E deixo o abraço fraterno da Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo para todos vocês. Se vocês tiverem algum conselho para mim, Isolac, dá uma melhorada. Em vez de você estar mostrando papel e bola, façam uma apresentação no PowerPoint, rapaz. Podem fazer as críticas que quiserem. No fim, vocês falem para mim. Abraço, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Eu tive uma experiência da campanha do Quilo que é oportuno, que eu nunca esqueço da minha vida. Eu era presidente de uma casa espírita e estava fazendo aqui no Usarinho, e uma amiga nossa trouxe o filho dela para participar da campanha do Quilo, um garoto de uns 7 anos. Aí eu fiquei já preocupado, com um garoto de 7 anos. O que é que ela fez? Ela foi para uma turma para o Nando e deixou o garoto comigo. E a gente saiu eu tomando conta do garoto, a responsabilidade do garoto de 7 anos. Então, eu observei que ele disse, eita, achei R$2, achei R$1. Então, ele jogava o dinheiro no chão, porque ele pegava o dinheiro, coitado, não tinha experiência. Aí eu disse, olha, então vamos dar esse dinheiro para a campanha do Quilo. Não, esse é meu, foi aquela confusão. Eu disse, olha, não faça isso. Então, vamos embora. Aí pegou, saiu na carreira e ia para cá. Eu disse, meu Deus, esse garoto pequeno no meio da rua sozinho, eu vou ter que prestar conta. Aí eu segurei ele pelo braço. Meu amigo, esse garoto me mordeu, puxou meu cabelo. Foi um escândalo tão grande que um carro parou, o senhor desceu do carro. Mas o que é isso? O que é que você está agredindo o garoto? Eu disse, não. E eu com a bata do centro, campanha do Quilo. Então, nunca me esqueço disso. E foi um aprendizado muito grande. Eu levei ele, todo cheio de dentado, chegando a entregar a mãe dele. Digo, não traga mais seu filho, não, porque ele não tem idade para fazer a campanha do Quilo.
Então, isso é interessante, como também, nesse mesmo dia, coincidentemente, cheguei numa casa bem pobre, duas, aí pedi campanha do quilo, aí o garoto foi lá dentro, trouxe uma caixa de fósforo, me deu. O amigozinho dele, da casa vizinha, olhou, correu, foi lá dentro, pegou o fósforo. Quando ele vem chegando, a mulher pendurou ele pela orelha. Menino, só tem esse fósforo dentro de casa, você não vai dar, não. Então, são experiências que depois a gente vai e dá uma cesta básica, calado, sem ninguém saber, porque a campanha do quilo não é só pedir, não, a gente vê a necessidade também e ajudar. Então, nós agradecemos ao nosso querido irmão pela bela palestra dele, agradecemos a doutrina espírita e pedimos para Ferreira fazer a prece final da noite de hoje. Boa noite a todos. Pai amado, Jesus Mestre querido, espiritualidade da casa, que tão cedo já preparou esse salão para receber cada um de nós. Agradecidos estamos, Senhor, pela noite de hoje, por tantos ensinamentos, tantos conhecimentos, que possamos, a partir de agora, interiorizar tudo isso e colocarmos em prática em nossas vidas, para evoluirmos, para ser pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, pela harmonia que foi estabelecida hoje na nossa reunião, pela paz e por todos esses conhecimentos, que possamos voltar aos nossos lares na tua santa e divina paz. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos nossos mentores espirituais, está encerrada a primeira parte da nossa reunião. Fiquem em paz, todos vós.